Bom dia, pessoal. Continuando então para a nossa terceira e última parte de ondulatória, tratando agora de acústica. Tá? Então vamos lá, tratando aqui do que vem a ser uma onda sonora, que a gente já viu que é uma onda mecânica longitudinal. Então, o som ele vai ser aquela perturbação que vai ter uma frequência entre 20 e 20 mil Hz, né? Isso aí vai variar de pessoa para pessoa, varia ao longo do tempo uma mesma pessoa, então o jovem consegue enxergar não, né? Escutar toda essa faixa, né? Conforme a pessoa vai ficando mais velha, ela perde em parte essa capacidade auditiva. Eu mesmo, por exemplo, não consigo escutar os 20 mil de jeito nenhum. Né? Se eu conseguir escutar os 16 mil Hz, já estou contente. Eu acho que não chega nem a isso. Então, conforme você vai envelhecendo, você vai perdendo a capacidade de estar escutando algumas frequências. Tá? Então, aquilo que tem uma frequência maior que 20 mil é chamado de ultrassom. Quem tem frequência menor de 20 mil, de 20 Hz, é chamado de infrassom. Alguns animais conseguem escutar frequências diferentes. Então, por exemplo, parece que o cachorro, alguns tipos, conseguem chegar até 50 mil Hz. Morcego parece que chega até 100 mil Hz. A gente escuta uma faixa, né? E essa faixa está entre o 20 e o 20 mil. Mesma coisa também parece que acontece com, com a luz. A gente consegue enxergar algumas frequências, né? Que vai do vermelho até o violeta, e tem outros animais que conseguem enxergar alguma parte do ultravioleta, ou alguma parte do infravermelho. Então não são todos os animais que têm toda essa sintonia igual, tá? A gente vai considerar então a velocidade do som no ar a 15 graus Celsius como 340 metros por segundo, mas a princípio isso é dado para você em cada enunciado de exercício. Bem, entre as qualidades fisiológicas do som, você vai ter a altura. Então, um som alto significa o quê? Um som com uma frequência alta. Um som baixo, um som com uma frequência baixa. E aí foge da nossa linguagem cotidiana, né? Você fala assim, você está falando muito alto. Não, você está falando muito forte. Quanto à intensidade, o som vai ser forte ou fraco, tá? Quanto à frequência, ele vai ser alto ou baixo. Então, atente aí para você acertar a sua linguagem, tá bom? Então, altura é uma das qualidades fisiológicas, intensidade é outra, né? E timbre. O timbre vem a ser a qualidade do som que permite você identificar a fonte. Então, por exemplo, você escuta uma nota, né, numa dada frequência produzida por um piano, e você escuta a mesma nota produzida por um violino, e você consegue perceber qual é do piano e qual é a nota que foi produzida pelo violino. Por quê? Porque o perfil da onda, né, é diferente, ainda que a frequência seja a mesma. Tá? Então, o timbre é essa característica que permite você identificar qual é a fonte do som. Tá? Bem, entra agora uma medida de intensidade sonora, né, que não faz parte do sistema internacional, que é o decibel. Tá? Então, uma escala logarítmica, você vai pegar a intensidade, essa sim, no sistema internacional medida em watt, né, no caso watt por metro quadrado. Então, você tem um limite de audição que é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, né, que vai estar colocado aqui embaixo no denominador, né, e aí você vai ter a intensidade sonora que você quer medir. Então, você vai usar essa escala logarítmica que vai encontrar quantos decibéis tem a intensidade do som. Tá? Então isso está fora do sistema internacional, se eu não me engano, inclusive com recomendação de não se utilizar mais. Tá? Bem, falando, né, da relação de Taylor, que a gente já apresentou acho que na nossa primeira parte, nessa primeira aula, você tem aqui a corda, ela está tracionada, você tem aqui uma corda de massa m, comprimento L, então você tem a densidade linear da corda, e a velocidade de propagação é dada pela relação de Taylor, né, que vai ser a raiz quadrada da intensidade da tração pela densidade linear. Tá? Então aqui você tem, né, a velocidade. Como você sabe, V é igual a lambda F, então ao regular a tração, você acerta a velocidade. Acertando a velocidade, você está acertando a frequência do som. Tá? E aí aqui você vai ter
né, os modos de vibração de uma corda vibrante. Tá? Então você tem a corda, você pode produzir o primeiro harmônico, o primeiro modo de vibração, né? Agora, você poderia produzir o segundo harmônico, o terceiro harmônico. Então, existem quantos modos de vibração? Infinitos. Né? Esse aqui é só o primeiro, é o chamado fundamental. Né? E aqui você tem uma relação entre, né, as frequências de vibração. Então aqui você vai ter uma dada frequência, a frequência desse outro vai ser o quê? Vai ser o dobro, a frequência desse aqui vai ser 3 vezes a do primeiro harmônico, por isso que esse primeiro harmônico é chamado de fundamental. Tá? Então, tá aí. Quer dizer, com a mesma corda, né, você consegue infinitas notas, depende do modo que você coloca para vibrar, né? Apesar que quando você tem um instrumento, normalmente eles não vão pegar o primeiro, segundo, terceiro harmônico, eles vão colocar o dedo e vão mudar o comprimento da corda vibrante, tá? Mas seria possível você ter, né, outros modos de vibração. Para tubo sonoro, então o tubo sonoro pode ser considerado aberto e fechado. De um lado, sempre aberto, aí do outro pode estar fechado ou aberto, aqui no caso dos dois. Então, esse vai ser o primeiro harmônico, esse aqui é o segundo harmônico, esse aqui é o terceiro harmônico. Tá? Então aqui você vai ter o quê? Veja, aqui você tem meio ventre, outra metade está aqui, então isso aqui seria o quê? Seria um ventre. Aqui você tem dois ventres, então aqui você vai ter o comprimento de onda, aqui você vai ter o terceiro harmônico. E aí você pode tirar essa relação. Se você reparar, essa relação e a anterior é a mesma. Então, se você estudar corda vibrante, você já estudou o tubo sonoro também, porque as equações são as mesmas. Então, o que eu recomendo é que você pegue esses desenhos e deduza aquelas equações. Tá? Tanto no caso da corda como no caso do tubo sonoro. Tá bom? Isso é o primeiro passo. Né? E depois, passando para o tubo fechado, né? Então aqui você vai ter, olha, metade, né, do ventre, então aqui você vai ter 1/4 do comprimento de onda. Aqui você vai ter 3/4 do comprimento de onda. Aqui você vai ter 5/4 do comprimento de onda. Tá bom? Então aqui o tubo é fechado. Quando é fechado, você representa dessa forma. E aí a equação é diferente. Né? Compara o tubo aberto com o tubo fechado. Tá bom? Então, feito isso, né, você tem ainda o efeito Doppler, né, que é a mudança aparente de frequência. Então você tem aqui uma fonte sonora que pode estar em movimento, tem o ouvinte que pode estar em movimento, e de acordo com essas velocidades, né, e o sentido dessas velocidades, você vai poder estar escutando uma frequência diferente. É aquele caso, né, da ambulância que passa e faz um sinal, um som característico. Né? Então aqui você tira a relação entre a frequência real que está sendo emitida e aquela que você está escutando. Tá? Então depende da velocidade do som, da velocidade do observador e da velocidade da fonte. Mas não adianta você memorizar essa equação se você não sabe a convenção de sinais que está aqui. Então tem que pegar a equaçãozinha e tem que pegar a convenção de sinais. Se adota uma orientação, quem vai a favor dela tem sinal positivo, quem vai contra tem sinal negativo. E aí você consegue resolver isso aqui. Então, primeiro exercício, né, o ouvido humano pode detectar intensidades sonoras que vão de 10 a menos 12 watts por metro quadrado até 1 watt por metro quadrado. Usando como intensidade de referência 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado, determine os níveis de intensidade sonora em decibéis. Então, vamos lá, vamos pegar a nossa lousa e resolver. Tá, então, vamos lá. Bem, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos pegar, né, a nossa intensidade em decibel. Né? Então, o que você tem? Você tem que a intensidade vai ser o quê? Vai ser 10 vezes o logaritmo na base 10 da intensidade pela intensidade limiar. Tá? Então, isso vai dar o quê? Isso aqui vai dar, né? Você tem dois valores. Um deles é 10 a menos 12. Então, vai ser 10 elevado a menos 12
por 10 a menos 12, tá? Isso aqui vai dar 10 vezes o log de 10 elevado a zero. Então, isso vai ser o log de quanto? De 1. Né? Então, isso vai ser 10 vezes 0 e, portanto, 0. Bem, fazendo tudo de novo, pegando o outro valor que ele deu, você vai ter 10 vezes o log, né, de quem? De 1, porque ele falou 1 watt por metro quadrado, dividido pela intensidade do limiar. Então, esse beta vai ser igual a 10 vezes o log de 10 elevado a 12. E aí, portanto, o log de 10 elevado a 12 é 12. Né? Então, aqui vai dar o quê? 120 decibéis. Né? Como você pode imaginar, 120 decibéis é uma intensidade enorme. Né? Então, para você ver que a potência de 1 watt por metro quadrado é assim, dá para ficar surdo, né? Porque é muito forte. Né? É coisa assim de você tá do lado de um avião a jato, né? Então é muito forte isso aí. Bem, próximo passo. Você vai ter, quando afinadas, a frequência fundamental da corda Lá, né, de um violino é de 440 Hz. E a frequência fundamental da corda Mi é de 660 Hz. Então, a que distância da extremidade da corda deve-se colocar o dedo com a corda Lá para tocar a nota Mi, se o comprimento total dessa corda é L. Então vamos lá, vamos ver aqui como que a gente faz. Então, primeiro, o que está acontecendo? Bem, você sabe que a frequência, né, que você vai ter numa corda vibrante é N vezes V sobre 2L. Então, o que é a frequência do Lá? Né? Vai ser você ter a frequência fundamental dele, né? Isso vai ser V, então estou considerando N igual a 1 sobre 2L. Tá? Agora, quando você vai pegar a frequência, né, da nota Mi, isso vai ser a fundamental também. V sobre 2 vezes o que? Esse novo comprimento. Tá, mas o que você pode tirar aqui é que essa velocidade é 2L, né, vezes a frequência do Lá. De modo análogo, a velocidade aqui vai ser 2L' vezes a frequência do Mi. E como uma velocidade é igual a outra, 2L vezes a frequência da nota Lá é igual a 2L vezes a frequência da nota Mi. Bem, L aqui no caso, linha. Né? Então vamos simplificar. Tá? E você vai ter então aqui o seguinte, ó, L, né, vezes os 440, isso é igual a L' vezes, né, a frequência do outro, que é 660. Tá? Então, L' é igual a quanto? Vai ser igual, vamos simplificar isso aí, vamos dividir isso aqui por 220, e vai dar 2, e por 220 isso vai dar 3. Então, isso vai dar 2 que multiplica L e passa o 3 dividindo, né? Então, L' é igual a 2L sobre 3. Né? Tá feito. Terceiro, um tubo metálico retilíneo aberto nas duas extremidades, tubo aberto, tem 2 metros de comprimento.
qual a menor frequência em hertz com que o tubo ressoa e dá a velocidade do som. Então vamos lá, vamos ver aí o seguinte, né? O que você vai ter, né, é tubo aberto, a relação que você tem de frequência mesmo de corda vibrante, né? Então isso vai dar que a frequência vai ser N vezes V sobre 2L. Tá? Então, a frequência do primeiro harmônico, ou fundamental, vai ser 1 vezes a velocidade que ele deu, que é de 340, dividido por 2 vezes 2, que é o tamanho do tubo. Então, essa frequência vai ser igual a 85 Hz. Tá? Então, daí a relaçãozinha. Quarto exercício: as ondas sonoras e luminosas emitidas por fontes em movimento em relação ao observador são recebidas por este com uma frequência diferente da original. Esse fenômeno, que permite saber, por exemplo, se uma estrela se afasta ou se aproxima da Terra, é denominado de quê? De efeito Doppler, né? No caso que ele está citando aí, porque ali no caso que eu tenho mostrado para vocês era o som, mas também serve para a luz. Né? Então as estrelas que estão se aproximando, né, como a velocidade também é uma velocidade alta, vai ter um desvio, né, um desvio mais para a cor azul. Aquelas que estão se afastando vai ter um desvio para a luz vermelha. Né? Tá certo? Então aí a resposta é a resposta C. Tá? No Moodle você vai encontrar, né, as videoaulas, você encontra as apresentações que foram usadas, você encontra também um arquivo em PDF que serve para você imprimir com as questões, tanto que eu resolvi aqui, como aquelas que eu estou propondo como tarefa para vocês. Tá? E se você tiver com o livro, pega o livro, estuda pelo livro, porque no livro sempre você vai estar aprendendo muito mais. Só que demora um pouco mais, porque você vai ter que ler o texto, vai ver aquela parte que corresponde ao que eu estou falando aqui, mas certamente você vai aprender muito mais estudando pelo livro do que simplesmente pegando o resumo. Mas tem que pegar o resumo, tem que entrar no Moodle, baixar lá os arquivos, baixar o arquivo em PDF, né? E brigar com os exercícios para estar entregando. Tá bom? Bom estudo e até a próxima.